E aí, pessoas, tudo bom? Esse é mais um vídeo do Standard Básico. E como sempre, né, eu abro falando, né, do apoio que essa série tem da Citadel, né? A Citadel fica lá na zona norte de São Paulo, tá próximo do metrô Santana. Vocês já sabem, né? Então, metrô Santana, você vira pro lado esquerdo, depois vira pro lado direito, depois vira pro lado esquerdo, aí uma subidinha e tá lá na Citadel, né? Eu sempre gosto de mostrar a fachada, porque é muito icônica pra mim. Mas é isso, tá? Então fica o agradecimento à Citadel por este vídeo e vamos pro vídeo. E aí, pessoas, tudo bom? Pro vídeo de hoje a gente vai falar sobre adaptação a um metagame, especialmente meta de loja. É mais um daqueles vídeos que servem até para outros formatos, mas obviamente eu vou falar muito mais de Standard, porque estamos no Standard básico. Tá? O deck que eu peguei para falar aqui é o Dimir Self-Bounce, né, que tem até guia lá no Apoia-se e tal, para você quiser conhecer. E eu vou falar um pouco sobre como você pode e deve, na minha opinião, se adaptar ao meta da loja, né? Não só o seu sideboard, mas o seu main deck, por exemplo. Né? Questões que você pode ficar adaptando para ir melhor, porque o que acontece? O metagame da loja ele é sempre diferente do metagame de um evento maior ou do Magic Online, que é de onde, né, normalmente a gente pega as listas, né? Então, pô, fulano tá indo muito bem no Magic Online com tal lista, eu vou jogar na loja, sei lá, a coisa fica meio estranha e tal. Pode ter a ver com essas adaptações, tá? E para esse vídeo eu queria justamente falar sobre isso, né? Tentar te ajudar em como entender essas adaptações e tal. A chave, normalmente para isso, né, tem alguns pontos-chave. Primeiro, você tem que entender que o meta da loja é diferente e tá tudo bem. Você não é obrigado a jogar com as mesmas 75 que alguém falou para você jogar ou que você viu num grande evento, tá? Listas competitivas têm slots fixos, que a gente fala que é o cerne, né, o centro da estratégia, e vários slots que você fica adaptando. E são eles que você vai mexer quando você vai na loja. Até porque na loja, normalmente, tem as suas peculiaridades. Então, por exemplo, tem tal deck que quase nunca aparece online, mas na minha loja tem muito, sei lá, Monogreen Agro. Você vai ter que ter uma adaptação por conta desse deck. Ou tem mais agro do que o normal, ou quase não tem agro. Tipo, eu jogando, né, todos esses anos em loja, já passei por situações assim. Eu olhava pro metagame da loja e quando eu tinha que me adaptar, porque alguma coisa do deck não funcionava direito, tinha que mudar coisas do side, tinha alguma match que era muito difícil, que eu não tinha online, mas ali na loja eu tinha bastante. Então tudo isso é muito importante. E para isso você tem que entender, que eu falei, os slots que são para o fixo do deck. Então o deck roda em torno disso. E os slots que você começa a ficar mexendo para se adaptar. Tá? E esse que é o grande segredo. Você entender quais são esses slots e quais são as melhores respostas para ele. Então vamos falar aqui, por exemplo, do B. O B tem no seu cerne, né, a questão de ficar voltando coisas para a mão. Então, Storm Chase Talent é muito bom, Distown and Big Enough é muito bom, Hopeless Nightmare é muito bom, Fear of Isolation é muito bom, Drowner é muito bom, Nowhere to Run é muito bom, Kaito, Duri e tal, etc. Mas assim, eu diria que o cerne do deck tá no Chaser e no Distown and Big Enough. Esse pra mim é o cerne da estratégia. O resto a gente começa a variar. Nowhere to Run acaba sendo muito interessante e tal. Mas Hopeless Nightmare já é uma carta que você pode começar a discutir. Fear of Isolation. Não, se bem que Fear of Isolation também. Acho que Fear of Isolation a gente pode colocar. Mas o resto a gente começa a discutir algumas questões. E que a gente pode adaptar. Por exemplo, eu vou jogar com esse deck numa loja que, digamos, tem 10 pessoas contando comigo. E 7 delas jogam com decks agros. O que eu posso adaptar, por exemplo? Hopeless Nightmare é uma carta muito ruim contra deck agro. Porque ele não faz nada na mesa, que é o foco do que está acontecendo. Ele vai ficar mexendo com a mão. E depois de um determinado ponto do jogo, não tem mais nada pra você tirar na mão. Porra, mas fica perdendo vida. Mas são metas que você tá jogando primeiro pra sobreviver e não pra fazer clock no seu oponente. Então Hopeless Nightmare pode ser uma carta que eu posso diminuir bastante, jogando, por exemplo, cópias pro side e trazendo mais remoções.
Sabe? Então, por exemplo, um movimento que tá acontecendo muito agora é os agros tentarem jogar com criaturas maiores pro Nowhere to Run não ser tão efetivo assim. Beleza? Então, a gente precisa ter outras remoções, como atacar na jugular. Sabe? Então, pô, tem muito agro, eu posso diminuir isso aqui e colocar mais atacar na jugular. É uma mudança super simples que tem uma efetividade enorme, porque você está adaptando do mesmo jeito. Pô, quase não tem agro, boa parte dos decks é mid-range e tal. Eu posso aumentar os meus Nightmare, diminuir cut down, posso diminuir, por exemplo, um Nowhere to Run e tentar colocar mais um Kaito, colocar mais um Enduring, sabe? Essas são mudanças extremamente sutis que você pode fazer só olhando o movimento ali da loja. Então, você mexe... Porque o que acontece? Na loja, a mudança de deck é um pouco mais lenta do que online. Enquanto a gente tem alguns movimentos muito grandes no Magic Online, né? Então, que nem eu falei, essa questão dos decks estarem começando a colocar criaturas maiores por Nowhere to Run. Várias listas de Golgari Midrange, por exemplo, aboliram Glissa por conta de Nowhere to Run. Era uma carta que, pô, é complicado você ficar dando out e tal, mas vamos tirar ela completamente, vamos aumentar outros drop 3, e esse movimento é muito comum. Você já tem decks agros fazendo isso também, aumentando as criaturas que aguentam Nowhere to Run e tal, mas é um movimento muito mais rápido do que na loja, porque são pessoas que estão jogando muito mais, que tem muito mais valendo para eles, então essa mudança é muito mais rápida. Na loja essas mudanças são mais lentas, então se você tá esperto com isso, se você dá esse primeiro passo, você já fica na frente. Lembrando que é assim, você sempre dá um passo na frente, tá? Porque se você der vários, o seu deck fica desconexo. Então, vou começar vou jogar com menos Nowhere to Run e mais Go for the Throat, porque eu vi que no Magic Online estão fazendo isso. Mas aí surge a dúvida, na sua loja também estão adaptando? Ou a galera ainda tá tomando um monte de Nowhere to Run de bobeira? Porque senão você continua, tá? Então, você tem que fazer essa leitura, sabe? Sempre que você for jogar, né? Aquela coisa, na loja tem como saber o que você vai enfrentar, você tem como construir um metagame. Então, você vai adaptando essas questões muito melhor. Né? A galera, quando fez essa pergunta, né, falou, pô, fala sobre adaptação para loja, a galera falou muito de side. Mas o main deck tem muito isso também, tá? Sabe? Essas pequenas adaptações. É claro... Pô, Rudá, que nem no exemplo das 10 pessoas, tipo, tem uma parte de mid-range, tem uma parte de agro e tal, aí a gente vai mantendo a lista meio que dentro do padrão. Você também não é obrigado a ter que ficar mudando toda hora, porque às vezes o ambiente da loja é igual ao ambiente que tá aparecendo nos eventos. Mas ficar esperto com isso é muito importante, inclusive essa leitura, né, é um bom treino para você depois começar a aprender a ler Magic Online, a ler como é que estão os grandes eventos. Então você que vai jogar CCGs, você que vai jogar um 5K, né, que nem vai ter essa semana, tal, etc. Então, vira um laboratório muito bom para você começar a aprender essa coisa de ler metagame, de entender por que a carta tá lá. Então, pô, essa lista tem 2 cutdowns. Digamos que você queira ir mais pelo valor, por assim dizer, sabe? Cutdown tá muito difícil de encaixar, porque os oponentes têm muita trick. Pô, vamos usar Vanity, então, de main deck. Sabe? Isso aqui, ó, Witch's Vanity. Vou usar isso de main deck, porque eu sei que as pessoas estão se adaptando a Cutdown. Isso é uma adaptação que eu considero assim, ela não é exatamente complexa, mas ela é muito importante. Porque você vai ganhar vitórias importantes porque você tá colocando as cartas que têm mais impacto. Sabe? Mais do que adaptar, tipo, eu vou jogar com outro deck e tal, etc. Saber fazer essas adaptações dentro da sua própria estratégia é muito importante. E no sideboard é onde a gente pode fazer mudanças mais radicais dentro da lista, por exemplo, que você vai pegar no meu Apoia-se. Então você pega aqui minha lista que está no Apoia-se e você vai perceber que não é uma boa lista contra o W Oculus, por exemplo, ou contra o Omnicombo. Eu postei na Liga Magic até hoje sobre ele. Porque não tem hate de cemitério. Sabe, você tem negate e é isso aí, né, moçada? Contra o óculos ainda é um pesadelo, porque as suas remoções são todas horríveis, sabe? Você não consegue tirar um óculos da mesa, sei lá, você vai ter que tirar na base do comando mandando sacrificar, é muito ruim. Você vai ter que dar duras, tentar dar negate e tal. É uma match muito ruim. Mas se você sabe que você vai enfrentar isso toda semana, você vai ter que adaptar. Então, você pode começar a jogar com Leyline, você pode começar a jogar com
com Ghost Vacuum. E aí entra um ponto que pra mim é extremamente importante, que é como você vai montar esse sideboard, tá? Porque é um erro muito comum, e eu posso até fazer mais conteúdo sobre isso, que às vezes as pessoas só colocam as cartas no sideboard, tiram qualquer coisa e boa. Não é assim, tá? Então, a gente tem que ir montando o sideboard sabendo as metas que a gente está abrindo para ver para quais metas a gente está colocando mais coisa. E um ótimo meio de pensar isso é pensando quantos slots eu vou ter, o que eu vou precisar e tal. Você não tem que só colocar eu vou colocar 4 Leyline porque é bom. Tá? Eu nem vou entrar na discussão entre Leyline e Ghost Vacuum, qual que é a melhor opção e tal. Eu tô falando literalmente de slots, tá ligado? De quantos espaços você tá usando. Então, por exemplo, ó, contra decks que nem o Oculus, Nightmare é uma carta que, assim, ela é muito triste no G1, né? Porque você consegue aumentar a capacidade deles de descartar alguma coisa e depois reanimar. Mas, principalmente, a gente sabe que Cutdown é muito ruim nessa match, não mata basicamente nada relevante, e Nowhere to Run também. Então a gente sabe que, assim, no mínimo, 6 cartas tem que sair. Então, se eu for aqui pro meu side, eu tenho que ter 6 cartas para entrar. Então, pô, Duris pode ser legal, Negate pode ser legal, Discommand pode ser legal. Mas eu posso ir trabalhando depois desse side para deixar melhor. Então, pô, o Negate até que é ok, o Duris até que é ok. Mas, pô, dá pra ter 2 hates de cemitério aqui. Então eu posso colocar 2 lanternas, posso colocar 2 Ghost Vacuum. Sabe? Mas eu sei quantas cartas estão saindo, eu já tenho uma ideia de quantas cartas eu quero colocar. E isso você vai fazer para todas as matches. Inclusive você vai descobrir que tem cartas que entram em várias matches, né? São cartas coringas. E elas que ajudam a gente a fechar 15 cartas no nosso side. Tá? Você vai descobrir a magia que são essas cartas. São maravilhosas. Assim, você pega um certo carinho por elas. São as cartas que te ajudam a fazer isso. Duris e Negate são um ótimo exemplo de cartas que são coringas, né? Elas servem em várias matches e vão te ajudar a fazer essa adaptação. Então, né, na que eu falei aqui, a gente deixaria anotado, então, ó, 2 slotzinhos para hate de cemitério, porque eu vou pegar esse deck de cemitério. Ah, Rudá, vai ter um monte de deck de cemitério. Pô, vamos aumentar mais esse hate, então. Então, vamos fazer um hate mais dedicado. Aí vamos jogar com Leyline, vamos jogar com mais Ghost Vacuum, vamos jogar com Lanterna. Mas assim, conforme você vai tendo a popularidade de algum tipo de deck, você vai arrumando. Eu falei do agro, né? Eu falei de decks que, né, são muito específicos, então, por exemplo, que vão sofrer para hate de cemitério. Mas quando a gente tá falando de mid-range, no geral as estratégias abordam tentando ganhar mais valor, colocando cartas mais difíceis de lidar. Então, por exemplo, nessa lista aqui, Rudá, pô, eu tô enfrentando muito Golgari. No geral, essa lista sobe 2 comandos na match contra Golgari. É uma carta de card advantage, tá? É uma carta que tem um impacto razoável. Mas, pô, eu vou enfrentar muito. Vamos ter mais um Kaito. A gente pode pensar em mais um Enduring e tal. Diminuir ainda mais Cutdown, sabe? Diminuir para 1 e tal, etc. Então, assim, essas leituras são extremamente importantes. E elas são constantes, tá? Você fica olhando o tempo todo o metagame, porque é um metagame que ele é mais fácil de prever o da loja. Você tá olhando as mudanças que estão acontecendo. Isso ajuda muito. E, né, sempre lembrando, 1 passo na frente. 2 passos na frente, você já não tá vendo o que tá acontecendo mais. Mas 1 passo na frente, você consegue desenvolver com uma certa qualidade e aí fica mais interessante, tá? Mas acho que a base de tudo isso que eu tô falando é entender o que o seu deck faz. Então vamos pegar uma outra lista aqui. Pegar esse GRU aqui. Esse GRU, por sinal, é uma lista que já está adaptada. Tá? Vou te dar esse spoiler. Já está adaptada nessas coisas. Então, tipo, eu sei que os ratinhos são a parte importante. Innkeeper é muito bom, mas, tipo, ó, aumentou Questing Druid. Tá com Sentinel of the Nameless City por causa de Nowhere to Run. Não tava pegando tanta Mirror, então jogou a Screaming Nemesis pro side. Sabe? Tudo isso daqui são adaptações. Isso aqui é uma adaptação de metagame pra Magic Online. Tá? Mas às vezes, pô, na lojinha só tem esse UB, esse Esper, Self Bounce. Tá foda jogar de agro. Essa é uma adaptação. Sabe? Você tem cartas que normalmente eram de sideboard, como Recruit, Questing Druid, Sentinel. Você tá trazendo elas pro main deck
para tornar a vida do oponente, né, um pouco mais difícil. Então, se meu oponente está confiando só em Nowhere to Run como remoção, se eu começar a deixar os meus bichos com 4 de bunda, complica muito. Então, tipo, Recruit é uma carta que ajuda a aumentar as criaturas. Claw é uma carta que ajuda muito, até porque essa versão não tem tanto spell assim. Pra Mulan ser melhor. Questing Druid ajuda no Card Advantage, porque é uma match longa. Sentinel já entra aqui se livrando de Nowhere to Run. Então já é uma adaptação. Sabe? E essas adaptações você vai fazendo aos poucos. Inclusive, quanto mais você tá jogando com o deck, mais fácil vai ficando isso. Porque você entende porque as cartas estão ou não estão ali. Então também, vou jogar de tokens. Mas eu vou enfrentar muito B-Mid. É um deck mais rápido, é uma match chata pro tokens. Pô, vamos trazer mais emoção pontual pro main deck. Lembrando, não é porque duas pessoas estão fazendo... estão entrando às vezes no meta que você vai mudar radicalmente a sua lista. Mas você vai vir num movimento do meta, tipo, ele tá indo pra tal ponto. E aí você vai sempre ficando aquele um passinho na frente, tá? Pensa aquelas corridas de bicicleta, quando eles ainda estão no pilotão, sabe? Não tá no final, né, que tem o sprint. E daí a galera fica toda assim, travadinha, você vai ficar ali na frente. Tá? Só ali na frente, você não tem que disparar na frente, você tem que ficar um pouquinho na frente. Só entendendo o que os outros estão fazendo. Pô, tô aqui com o meu Gru. A galera tá indo pra decks mais agros, vamos voltar a jogar com Nemesis. Tá indo pra essas listas usando mais o Self-Bounce com Nowhere to Run. Vamos pro Sentinel. Tá indo pra uma coisa mais mid. Pô, eu não preciso necessariamente jogar com Sentinel, eu posso jogar com Nemesis, mas 4 Casting Druid é muito bom. Do mesmo jeito as emoções, né? Eu sempre... vocês vão me ouvir falando muitas vezes, né, que não existe ameaça errada, só resposta errada. Então também, pô, tem que ter a remoção que tá respondendo bem. Então, tá cheio de Enduring, Heartfire Hero, etc. Torch é muito bom. Pô, isso aqui não tá importando, Rudá. Na verdade, qualquer 2 de dano tá fazendo a mesma coisa. Vamos usar Burst Lightning. Então, essas leituras são muito boas na loja, porque, como eu falei, você tem um laboratório muito bom, você tem uma informação mais detalhada para você trabalhar, sabe? Tudo fica mais tranquilo. Então dá pra você fazer esse laboratório, porque lá na frente, depois você pode começar, pô, vou pro evento grande, eu tô sentindo que o metagame tá com tal movimento, no Magic Online tá com tal movimento, e etc, etc, etc. Tudo isso fazendo laboratório na lojinha, tudo isso jogando semanalmente Standard. Tá lembrando que semanal Standard tem lá na Citadel. Bom, toda quinta-feira às 8 da noite tem o semanal dando muita promo, muito crédito. Cola lá que é sucesso, tá bom? A gente encaixa esse merchan no final, pra lembrar que a Citadel apoia toda essa série. E a gente se vê no próximo vídeo.